Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Estamos nessa jornada aqui na cidade de Jerusalém, no topo do Monte das Oliveiras, lugar tão importante para o cristianismo, e tendo ao fundo esta que é uma cidade milenar, que tem história como nenhuma outra, vendo aquela cúpula dourada, o Domo da Rocha, o marco do islamismo, e ao mesmo tempo um lugar importante também para o judaísmo. Haja vista que sobre aquela esplanada houve um dia um templo chamado Templo de Salomão, que foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã, comandados pelo general Tito. É um sonho antigo dos judeus de retornar a Jerusalém e ter aqui mais uma vez a sua pátria espiritual. Veremos no decorrer desse programa algumas das características mais interessantes a respeito desta multifacetada sociedade que tem gente de todo mundo e as religiões abraâmicas, monoteístas mais importantes que se conhecem. Entender a política no Oriente Médio e particularmente em Israel é algo mais intrincado do que parece no primeiro momento. É bem mais difícil que entender os detalhes de um tapete persa, suas convergências, seus afastamentos. O Estado de Israel foi criado a partir da ideia sionista desenvolvida pelo austríaco judeu Benjamin Herzl no final do século XIX, bem antes, portanto, dos horrores reservados pelo século XX. Descrito como visionário pelo folheto da Organização Mundial Sionista em Jerusalém, Herzl lançou o ideário que, bem antes da criação de Israel, começou a ser colocado em prática. Para isto, porém, era preciso desalojar um povo com raízes imemoriais naquela região, o povo palestino. O plano da ONU, votado em 1947, previa a criação de 2 estados independentes, mas isto nunca aconteceu. Conflito após conflito, guerra após guerra, Israel alargou suas fronteiras, tomou as colinas de Golã e a Cisjordânia, controlou a água e mais recentemente cercou com altas muralhas algumas cidades e regiões palestinas. Algo inimaginável depois da queda do famoso Muro de Berlim. Israel declarou que Jerusalém é sua capital, mas a comunidade internacional ainda reluta em aceitar esta decisão. A embaixada brasileira, por exemplo, mantém-se em Tel Aviv. Mas Jerusalém é uma questão de honra para Israel, e suas forças de segurança são onipresentes na cidade, o que provoca nos palestinos a sensação de estrangulamento. A cidade velha, murada, tem 4 bairros: o judeu, o árabe, o armênio e o cristão. Caminhar por suas ruas é transitar entre culturas muito distintas em poucas dezenas de metros. Uma política de imigração planejada, com agressiva penetração imobiliária e incentivo à natalidade, alterou radicalmente a composição da população em Jerusalém. Atualmente, a parcela judaica já anda na casa dos 70%,
o que por si só fornece pistas para o entendimento da situação, a transformação do país numa identidade étnica vinculada a uma identidade religiosa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Entrevistamos um palestino que se dispôs a falar para o Grupo Progresso de Comunicação. Haissam Alami tem um pequeno negócio nas cercanias do Portão de Damasco. Nascido em Jerusalém, não é cidadão de Israel. Tem apenas uma carteira de identidade, mas não tem passaporte e, portanto, não pode viajar para outros países. Revelou que nunca quis tornar-se cidadão de Israel porque não quer perder a identidade palestina. Perguntei a ele se recomendaria aos palestinos o cultivo de oliveiras, árvores que sabidamente demoram a produzir. The future, I would consider it promising not because others would promise, because we hit rock bottom. And it might go worse, but at the end, it will get better. I'm a very optimistic person. Despite all the negative, despite the ultra difficulties, despite the psychological complex of the politicians around here, beside the murders, the killing, the wars, the hatred, I'm still optimistic. Nem tudo são flores na política israelense. Os judeus ultra-ortodoxos são fonte cada vez maior de conflitos com policiais nos arredores de Jerusalém. Críticos dos hábitos ocidentalizados pressionam o governo para que proíba certas vestimentas nas escolas. Reprimidos, os manifestantes religiosos já chegaram ao inimaginável, chamando os policiais israelenses de nazistas. Também não são raros atos de vandalismo contra palestinos, incluindo mesquitas. Os terroristas israelenses, que a imprensa ainda denomina colonos extremistas, costumam deixar nos locais a inscrição "há um preço", em nome de uma política chamada de preço a pagar, que consiste em vingar-se dos moradores palestinos, dos locais de culto muçulmano e até mesmo dos soldados israelenses, em consequência de medidas governamentais que consideram hostis a seus interesses. Presenciamos nas ruas do mercado árabe da Cidade Velha a captura de um palestino pelos soldados israelenses. Estas cenas fazem parte da tensão que paira sempre no ar. Durante a entrevista, perguntei a Haissam Alami se ele ainda acredita na criação de um Estado palestino. Absolutely. Yeah. It's not me to decide that if I believe or not. It's the natural process of this land. 27 wars took place here. 36 nations. Maybe I'm wrong with the numbers, but so many wars took place. So many nations took over. And they are all gone.
it's the cycle of history. Let's not take our mind out of this frame. And as a matter of fact, I have at my board 3 pictures of Damascus Gate. One from the Ottoman Empire time, one from the English time, one from the Jordanian time, and soon we'll have one from the Israeli time. Romans were here. Pharaohs were here. Crusaders were here. Persians were here. And more and more and more, and they are all gone. So it's only a matter of time. A despeito de sua resposta, de quem parece não se importar em aguardar os séculos, seja porque de fato crê nisto, seja porque não há alternativa, os territórios palestinos cercados pela ocupação militar israelense diminuíram a olhos vistos. Com a divisão planejada por Israel entre as populações, separando crianças que não estudam juntas, que não brincam juntas, estamos diante de indagações humanitárias da maior repercussão. O que será de tudo isto? Jerusalém é chamada pelos árabes de Al-Quds, ou a Santa. Palco de grandes acontecimentos para judeus e muçulmanos, Jerusalém é também para o mundo cristão a referência maior, o lugar em que Cristo foi preso, flagelado, condenado e crucificado. Milhares de turistas acorrem todo ano aos lugares santos e repetem respeitosamente o caminho da cruz, identificado nas ruas milenares de Jerusalém. O que será do futuro das crianças judias e palestinas? É razoável que se elimine de um país a diversidade? Em que pode resultar a intolerância religiosa? A que pode conduzir uma experiência talvez jamais vista na história da humanidade, de reinserção de um povo numa terra da qual as diásporas teimaram em afastá-lo? Terra pela qual já passaram babilônios, persas, gregos, romanos, mamelucos, otomanos e ingleses, Jerusalém bem que poderia viver em paz, mas as incompreensões e a ambição desenfreada parecem postergar este sonho. O que se sabe é que a paz não pode ser mantida por fuzis, pelo menos indefinidamente. É uma pena, afinal, Jerusalém é mesmo única.